Desde as últimas eleições nosso país entrou em cenário conturbado de caos e divisões. De um lado pessoas defensoras da direita e outro defensoras da esquerda, ambas cegas pela ideologia política a ponto de idolatrar seus candidatos como se os mesmos fossem os salvadores da pátria. Mas a verdade é que tudo isto não passa de um grande teatro, onde os políticos como atores enganam e manipulam a população de todas as formas, por meio de discursos e projetos que prometem a salvação da nação. O intuito dos políticos nunca foi o de governar pela nação e pelo bem comum do povo, mas sim o de obedecer à risca às ordens das forças ocultas, comandadas pelos grandes banqueiros e sociedades secretas como a maçonaria. E no Brasil não é diferente. Desde o seu descobrimento nosso país vem sendo manipulado pelos tentáculos das forças ocultas. E isso se mostra claro ao se pesquisar a verdadeira história secreta do Brasil. Todas as grandes manifestações populares e acontecimentos históricos como a independência e proclamação da República tiveram a influência da maçonaria. Dom Pedro I foi introduzido à maçonaria e eleito grão-mestre no mesmo dia do Grito de Independência, assim como ele e outros grandes personagens da história política nacional foram maçons, e continua até os dias atuais, políticos, juízes, militares, e altos cargos, todos trabalhando aos interesses ocultos enquanto manipulam o povo com falsas promessas de democracia, liberdade e prosperidade. O objetivo deles é enganar e manipular, explorando a nação enquanto dão o mínimo possível para a sobrevivência do povo, enquanto prometem um país utópico com saúde, educação, segurança e emprego, sempre com as promessas de um governo justo e igualitário. Mas a realidade é que entre sair governantes e a situação é sempre a mesma: caos, descaso, desemprego, crises, corrupção e as pessoas cada vez mais tendo que se sacrificar para sobreviverem. Com a desculpa de inflação, crise econômica, guerras e outros, nunca podem melhorar seu salário, investir no povo, no país, mais dinheiro para os banqueiros e demais interesses nunca falta. Chefe, o Brasil tá quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. Não tem recurso para o Bolsa Família, não tem recurso para a farmácia popular, não tem recurso para a saúde indígena, não tem recurso para a merenda escolar, então são muitas as deficiências do orçamento. Nós temos um banco de desenvolvimento para isso. Y tenemos un banco de desarrollo. Eu quero dizer que nós vamos criar as condições para fazer o financiamento condiciones para que a hacer gente la puder fazer financiación, para ajudar no para gasoduto. ayudar al gas. Vivemos em uma escravidão, onde somos obrigados a trabalhar duramente por um salário que mal dá para sobrevivermos, onde mais da metade é só para os impostos, impostos estes que não retornam para a população, mas apenas para subsidiar as mordomias e altos salários dos políticos. E mesmo com seus salários altíssimos e toda a mordomia não bastasse, ainda necessitam de mais. Vários são os casos de propinas, corrupção e lavagem de dinheiro, já que sua ganância é insaciável. Governantes eleitos que contrariam a própria lei constituinte acerca da moralidade e honra, ex-condenados, presos, corruptos e toda espécie de mentirosos assumem a função de comandar as leis que regem a população. Uma lei e justiça que favorece apenas aos ricos e poderosos, já que a mesma foi formulada e é regida pelas forças ocultas. Vivemos em uma ditadura disfarçada de democracia, onde prometem a liberdade mas nos silenciam e nós punem por dizer a verdade. Várias foram as mortes misteriosas ocorridas ao longo da história daqueles que desafiaram os interesses das forças ocultas. Getúlio Vargas em sua carta testamento cita a influência e perseguição por forças ocultas que existiam no Brasil. Mais uma vez as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam ou não me combatem, caluniam, e não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação, para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Não querem que o trabalhador seja livre, não querem que o povo seja independente. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo e renunciando a mim mesmo, para defender o povo que agora se queda desamparado. Nada mais vos posso dar a não ser o meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Mas esse povo, de quem fui escravo, não mais será escravo de ninguém. Lutei contra a expoliação do Brasil, lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora ofereço a minha morte. Pouco tempo depois Jânio Quadros renuncia ao mandato de presidente, acusando também a existência dessas tais forças ocultas. Disse ele: forças terríveis levantam-se contra mim e me intrigam ou infamam.
E assim ocorre a todo aquele que desafia as forças ocultas e tenta governar contra seus interesses. É por isso que escolhem os piores para governarem, homens e mulheres sem caráter, pessoas vendidas, meros peões que trabalham para as forças ocultas, enquanto fazem o povo pensar que estão elegendo por meio de seu voto democrático. E por meio da mídia, manipulam os acontecimentos e informações, a fim de controlar as ações populares a seu favor. E o que Bolsonaro e Lula servem a esses mesmos senhores. Quem são, senhor? Nós temos, no alto da pirâmide, 13 famílias. E embaixo, um comitê de 300 pessoas. Coordenando e comandando tudo, meu irmão. Controla essa mídia que está em ação aqui agora. Veja como as eleições sempre são definidas entre um candidato de esquerda e outro da direita, pois trata-se da pura dialética, tese e antítese, dividir para conquistar. Assim as pessoas sempre estarão divididas entre candidatos A e B, mas que por trás das cortinas são meros atores servindo aos mesmos interesses e rindo da cara do povo. Toda a política é controlada pelos caídos, já que a mesma exerce domínio e controle sobre as nações, e portanto seus governantes e legisladores são escolhidos a dedo por eles, para que assim sirvam somente aos seus interesses e não aos do povo. Veja que por toda a parte há simbologia oculta fazendo referência a esses seres. A própria capital Brasília, sede dos poderes políticos, foi projetada com base no Antigo Egito. Vários são os monumentos e arquitetura simbólica, tudo fazendo referência ao ocultismo. É por isso que não devemos nos envolver com política. Tanto ela como a religião são as maiores ferramentas de dominação criadas pelos caídos, a ponto de deixar as pessoas totalmente cegas e fanáticas, idolatrando homens como se fossem deuses. Perceba que tanto na religião quanto na política há sempre a escolha entre diversas denominações e partidos, doutrinas e ideais, tudo para atrair as pessoas e assim poder enganá-las com a promessa da salvação, quer seja pelo lado espiritual como pelo lado carnal. É por isso que política e religião são as maiores ferramentas de dominação usadas pelos caídos desde os primórdios do mundo. Nossa pátria não é neste mundo, e sim no reino celestial do Pai. Este mundo está entregue a Satanás e seus anjos e aqui nunca teremos paz, justiça, saúde, educação, e nem nada do que a política promete. Tudo o que temos aqui é escravidão e engano, somos explorados todos os dias por incontáveis impostos, leis, tudo um jogo onde quem controla são os caídos. Nenhum político lutará por você, pois todo o sistema é corrupto, movido a poder e mentiras, estabelecido pelos caídos por meio de seus agentes. Não há lugar para honestidade, caráter, justiça, igualdade, mas tudo o oposto destas coisas. Sempre haverá péssima educação e cultura, pois um povo ignorante é fácil de manipular. Sempre haverá insegurança, pois um povo amedrontado é fácil de controlar. Sempre haverá crises e desempregos, pois assim o povo dependerá do assistencialismo do governo. Sempre haverá altos impostos, pois assim os banqueiros lucram mais. Sempre haverá corrupção, pois não existe honestidade neste meio e quem o tentar ser será descartado. Nenhum político lutará por você, servirá aos seus interesses, mas somente aos dele e de quem o controla. Por isso vivemos em um mundo tão injusto, perverso, que oprime e escraviza o povo. O objetivo deles é criar a nova ordem mundial, onde Azazel, a besta, governará com um cetro de ferro, e para isso a política é determinante. É preciso dividir as nações em blocos, criar a moeda única, documento único, para então unificar todo o mundo em uma só utopia, onde você será apenas uma peça marcada. Tudo isto já está em curso, e será implementado por meio do medo e facilidade, medo das guerras, crises econômicas, pandemias e facilidade por meio de auxílios, tecnologia, picadas, etc. Fuja da política e da religião. Lembre-se que o Messias foi condenado pela religião e executado pela política de sua época. O objetivo delas é enganar e escravizar o povo, e ambas perseguem e matam qualquer aquele que tente desafiar suas leis. Nossa pátria é o reino do Pai, onde há justiça, igualdade, paz e amor e não neste mundo corrupto e opressor, onde tudo será aniquilado pela justiça do Altíssimo.